De hoje, nós vamos bater o papo com o Tizofer Bor, que está aqui com a gente. Ele é etimologista, estuda, as línguas e especificamente o hebraico arcaico, que é uma língua que não é mais usada, né, Tizofer? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria dizer a Shua Oleim. O que é Gan Haviu Yalro, quer dizer, a paz e a salvação no amor do eterno Yalro. Seu nome original para você e para o público, né? Quer dizer que o nome... o nome aí é um nome hebraico, né? Certo. A tradução, Shua Oleim Gan Ohavi Ul Yalro. Eu estou dizendo paz e salvação no amor do eterno Yalro, porque a tradução, né? Em nomes próprios. Agora, sem transliteração. Tizofer, quando foi que você despertou a atenção para estudar o hebraico, o arcaico, essa língua que não se usa mais, né? Já está chegando já há quase 10 anos, né? Que a gente está se especializando, tem se especializado, estudando. Me encontrei com os Yalhudins, os remanescentes, que estão lá em Al-Shoru, que você conhece por Israel. Exato. Que é o nome verdadeiro da cidade, né? E toda a informação e aprendizagem foi passada. E eu mostrei interesse porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito na área de levar a palavra, né, aos povos, né, às pessoas. E trabalhava muito com cruzadas, como pastor, tudinho. Então, depois que a gente começou a estudar esse assunto, a gente viu que existem muitas distorções em termos pelos tradutores que foram feitos, desde dos primeiros tradutores que foram os escribas, né? Certo. Os escribas e os fariseus, os doutores da lei. E quando chegou na linhagem europeia, aí que realmente complicou cada vez mais a respeito das traduções, né? Agora, por exemplo, Tizofer é um nome próprio? É um nome... Não, Tizofer é um nome próprio, que tem uma tradução de Atalaia, que era aquele que levantava o povo de El-Shoru, o popular Israel, quando vinha o inimigo, né, os filisteus, né, entendeu? O inimigo para guerrear. Isso é que você está usando? Isso aqui que eu trouxe, né, eu não costumo estar usando direto, mas a gente estou aqui para mostrar. Isso aqui é o talite. Talite. Isso aqui é o talite, isso aqui é o que o Messias usava, tá certo? E existe uma passagem nas Escrituras Sagradas que é uma mulher que sofria de câncer, né? E ela tocou nas vestes dele, era cancerosa, e não foi nas vestes, foi no talite, ainda mais na fita do talite. Certo. Entendeu? Agora, então, veja que existe uma série de erros de traduções em algumas passagens e principalmente nos nomes, que são nomes próprios e que não é conhecido ainda dos povos em peso, né? Mas muita gente já está conhecendo. Se usa ainda o hebraico para Existe, se usa lá em Al-Rusholeim, a popular Jerusalém. Lá em Jerusalém. É sempre bom você citar os nomes e retratando o que de fato significa. Jesus, por exemplo, como seria o nome de Jesus? Bem, o nome do Messias verdadeiro, do hebraico, aonde era pregado naquele tempo pelos profetas, que era o nome que tinha o nome do Pai, e no tempo do Messias pelos seguidores, os chamados apóstolos, era Yalhushua, e é Yalhushua. 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 Yalhushua, seria o nome Jesus. Exatamente, seria o nome do Jesus que é usado aqui no Brasil, né? Agora, já que em cada nação os nomes são totalmente diferentes e não tem nada a ver com a ocorrência que as escrituras falam, que ele tinha que entrar no templo ao 8º dia, como está escrito, não é, para ser circuncisado, receber o Brit Milá, a circuncisão, tinha que ser o nome hebraico, tinha que ter o nome do pai e um atributo de bênção ao pai. Então o atributo é salvação, que é a palavra Shua. E o nome do pai é Yalro, que aqui o povo chama de Deus, Jeová, Javé, que tem uma série de nomes inventados, né? Quem, por exemplo, usa ainda o hebraico para comunicação? Veja, o arcaico só as comunidades mais antigas lá em Al-Shoru, que são os Yalhudins. Em Israel. Que chama Israel, né? E são os mais antigos, que é chamado os Yalhudins, os judeus remanescentes. Eles usam o hebraico para comunicação. Exatamente. Falam também o aramaico, porque é uma língua de expansão lá, porque o hebraico arcaico eles substituíram desde a Babilônia, foram substituindo, principalmente por causa dos nomes da lei, que não queria que o nome do Eterno, do Pai, fosse proclamado entre os povos, para que não houvesse blasfêmia. Veja bem, o aramaico, no caso, é uma espécie de um dialeto, é? É um dialeto do hebraico, não é hebraico, como é ensinado aí nas religiões, dizendo que o Messias falava aramaico e a língua dele era aramaico. Não é, ele falava hebraico e aramaico. Certo. Quer dizer que o aramaico é uma dissidência, vamos assim dizer. É como o nosso português, você vai entender agora. O nosso português não é um português
português legítimo. É um português, um dialeto. É como o grego que foi feito as traduções totalmente adulteradas lá em Alexandria, que é chamado grego koiné, era o grego vulgar, não era nem o tradicional. Já a nossa língua, o português tradicional é de Portugal. Nós somos filhotes de Roma e da Grécia. Essa comparação, exatamente, mais ou menos feita, exatamente. Agora, Tisofé, do ponto de vista de estudo, por exemplo, para que você usa hoje o hebraico arcaico, que nos fala mais? Veja bem, não é que use a língua hebraica arcaica, sendo que esta língua, as palavras, né, os títulos que era dado ao Eterno e o nome dos profetas são tudo no arcaico. Então, houve a substituição para aramaico. Vamos dar um exemplo. O nome de João. Aqui chegou João, não existe profeta? João. João. Então, o nome dele nunca foi João. Quer dizer, no hebraico arcaico, o nome dele é Yal-Rohana, que contém o nome do pai. Não tem aquela profecia que eu creio que você já deve ter ouvido falar, o povo que se chama pelo seu nome. Sim. Então, a maioria dos profetas e dos seguidores leva o nome de Alro. Então, o nome de João, o verdadeiro, é Yal-Rohana. Já o aramaico substituiu por Yohana. Certo. Entendeu? Para camuflar o nome do pai, que é o tetragrama sagrado, Iod, Rei, Vav, Rei, YHWH. Mas, por exemplo, aquilo que está na cruz, o que foi pregado na cruz de Cristo, sim, quando ele... do Messias ali, veja bem, no hebraico, que é o correto, e não nas traduções, que foram fazer interpolações, não é, para adaptações para as culturas, o que está escrito ali é Yal-Rushua, Bor Yal-Rudim, tá entendendo? Então ele está dizendo ali, Yal-Rushua, Moriu, Bor Yal-Rudim. Yal-Rushua, rei dos Yal-Rudim, dos judeus. Aí quer dizer o que? Jesus Cristo, que infelizmente transformaram para Jesus Cristo, não é, filho, não é, entendeu? Filho de Deus. Mas por que infelizmente? Porque, eu digo infelizmente, porque realmente um nome original, se você pega qualquer cidadão que estudou, que fez faculdade, você vai ver que nome original não se pode mudar. Por exemplo, se aqui um nome é Paulo, quando chegar nos Estados Unidos não vai ser Paul, não, é Paulo. E quando Paul de lá chegar aqui no Brasil é Paul. Então não pode haver essa adaptação. Então isso fizeram fortemente nas escrituras, a linhagem europeia, já começando dos escribas, para camuflar o nome verdadeiro do pai, tá entendendo? E assim chegando nessa distorção, porque realmente, quando a gente fala, é um choque até para certas pessoas, mas é uma verdade comprovada, que eu tenho como comprovar isso na maior tranquilidade. Agora, requer das pessoas que queiram saber realmente, é maravilhoso. Por exemplo, se você tem um pai e você viesse procurar o nome do seu pai era Joaquim, e ficasse chamando seu pai de José, e você sabe, não, o nome dele nunca foi José, é Joaquim. Entendeu? Assim ocorreu com o nome do Messias. Então nós estamos aqui para trazer a verdadeira reforma. Não a reforma que foi feita aí, da Igreja Católica, que vinha no protestantismo reformado, dos chamados pais da igreja, a igreja de Martim Lutero, Eusébio Ariano, Popular Jerônimo, Calvino, né? Não, mas é uma verdadeira reforma da origem, para que as pessoas realmente clamem, adorem, aplaudem, como a Escritura pede para fazer. E olhe que na própria oração as pessoas não estão nem ligadas, que diz o quê? Quando o Messias ensinou a oração, disse, Pai nosso que está no reino, santo seja o teu nome. Ele está dizendo no singular, e a Escritura é totalmente singular e unicista, que só fala de um Salvador, de um soberano, de uma só fé, e isso não pode ter sido adaptado como foi. Perfeito. Tá certo? Tisofé, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. Tisofé Bor, etimologista, estuda o hebraico arcaico com a gente aqui no Conversa na Madrugada. Tisofé, você trouxe algumas leituras aí, posso ver? São livros? Sim. Você quer que eu aponte aqui? Isso aqui que eu quero que você mostre, se possível, aos telespectadores. Claro, vamos mostrar. Isso daí é uma carta de Eusébio Ariano Paulino, certo, conhecido por Bispo Jerônimo, tá certo? E aqui fala que ele estava mandando uma carta ao Beato Papa Damaso, certo, tá certo? Chamando ele mesmo de falsário, porque o Papa Damaso queria que ele fizesse acréscimos, entendeu? Retirasse palavras das escrituras sagradas originais, não é? Nessa questão de traduzir, de tirar do hebraico para o grego, do grego né? Para o latim. Isso aí se perde muito, vem com certeza, disso? Porque a escritura mesmo é falada que ela é sagrada. Então nós não podemos mudar aquilo que o autor escreveu. Tem mais alguma coisa? Tem, aqui após, veja bem, deixa eu mostrar aqui a você, essa página aqui, a própria Sociedade Bíblica do Brasil, isso aí eu queria que você mostrasse bem, a câmera se pudesse pegar bem mesmo. A ponte aqui, ó, a Sociedade Bíblica do Brasil mesmo condena cópias, tá certo? E não aclama como verdade o que está sendo ensinado aí. Ele mesmo disse que são cópias de cópias, não são os originais, como ele diz, os originais não existem, para eles, não é? E aqui ele mesmo disse que o que não existe não dá segurança.
Então isso está aqui, ó, aqui está na Natureza e Propósito da Bíblia na Linguagem de Hoje, páginas 5, 6 e 9 da SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Então as pessoas estão sem saber isso, ó. Precisam saber que o que estão clamando com os nomes adulterados, tá entendendo? Os nomes, quer dizer, não são os nomes originais. Isso de todas as religiões. Certo. Já que eu não estou pregando religião, eu estou mostrando a origem e mostrando os nomes originais. Isso aqui, por exemplo, Pronto, isso aqui é a primeira cópia, tá certo, do Novo Testamento pelo popular João Ferreira de Almeida. Ainda errado, nas escrituras em nossa língua, em qualquer Bíblia, era para estar Ieso. Aqui, ó, Ieso Christus. E jamais Jesus, quer dizer, que eles dizem que aponta aí de novo, Jesus Cristo não existe, aqui. quer dizer, ainda errado, tá? Era para estar Ieso Cristo. Aqui. Tá vendo? Em Batávia, João Ferreira de Almeida, tá vendo? Primeiro a cópia do Novo Testamento. Certo. E a próxima página após essa é a segunda impressão do Novo Testamento, com a morte... Não, é esse daí não, é a anterior. Certo. Tá certo? Essa daqui. Essa daí, pronto. Essa aqui é que é de João Ferreira de Almeida. Aquela ali já foi a segunda cópia que você mostrou. Olha, Ieso Cristo, tá certo? Essa é a primeira cópia do Novo Testamento. Então você vê, Ieso não tem nada a ver com Jesus, tá certo? Já se acrescentou um J aqui que não existe. A letra J não existe nem no hebraico nem no grego. E não tem o significado de salvação, que é a palavra Shua. Agora, por exemplo, quando a pessoa lê a Bíblia, fica meio impressionado quando chega no livro, no Apocalipse. Né? Sim. Aí, esse Apocalipse pode ter vindo distorcido por conta da tradução? As traduções, com certeza. Existe muita coisa ali que está quando ele fala assim, que a besta-fera vai surgir, não sei o quê, com chifre... Isso daí é uma profecia que não vai aparecer, né? É feito um desenho animado. Aquele bicho feio com chifre e um garfo correndo atrás das pessoas. Não existe, né? Não existe isso. O que ele está falando é da iniquidade, da mentira. Certo. Tá certo? O que ele está sendo falado é isso. Pronto, uma coisa muito importante que eu queria mostrar, tá certo? Aqui, é falando-se sobre... Veja, o nome do pai. Até hoje o nome do pai é descoberto. O nome do pai que você fala o quê? De Deus? De Deus, que é o nome dele, Yahweh. Benjamin Netan Yahweh. Esse é o ex-primeiro-ministro lá de El-Shorud, de Israel. Né? E ele contém o nome do pai, que é Yahweh, tá vendo? Então, existe ainda hoje... Quer dizer, Yahweh, que é o nome do aqui, Eterno, quer dizer exato. que é Deus. Que botaram aqui para Deus. Que botaram também para Jeová. E Yahushua é o Messias. É Jesus. Que botaram aqui para Jesus. Tá. Entendeu agora? Então tem coisas aí muito importantes. Você vê, isso aqui é um documento que foi feito na CEA, o Centro de Estudo Disciplinar de Antiguidade, lá no Rio de Janeiro, ó. Certo. Aqui eu quero mostrar isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Isso tem aqui tudo em uma data, 26 de outubro de 1999, às 8 horas, tá vendo? Isso aqui está dizendo o que aqui, ó? Que o nome Jeová, falando de Jeová, veja bem, que aqui eles, os doutores da lei, os biblistas, estão escondendo isso. Ele diz aqui que o nome Jeová, apesar de popular, a notação não corresponde a fatos, e sim a um acidente histórico e deve ser recusado. Isso é um documento, tá certo, da CEA, que estuda, né, arqueologia no Rio de Janeiro, comprovando que esse nome Jeová é mais um nome falso. Que o nome, eles botam até aqui, que o nome com os maçoretos, com as vogais corretas para pronunciar, é Yahweh. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele diz aqui, ó, fortemente o nome do pai. Tá certo? Então prova isso aí, esse é o bastante. Esse prova isso aí, bem claro. Veja bem, eu quero mostrar isso aqui também, que fala sobre... Haja documento que você trouxe. Tem. Né? Eu quero mostrar isso aqui, veja bem, é o outro lado, esse lado aqui. É esse? Não, deixa eu ver aqui, é a próxima página. São documentos? São documentos mostrando o hebraico, falando do hebraico. Que o hebraico, a área hebraica foi dividida em quatro fatores, né? Aqui fala da época do Mishnah, tá certo? Que é o código que proíbe que o nome do pai seja falado. Por isso que esses judeus de sinagoga aqui não falam o nome do pai, chamam o nome do pai de Hashem e Adonai. Hashem é o nome, é um título, e Adonai é meu Senhor. Então ele mostra aí desse documento a fase que houve a mudança, tá entendendo? Por causa da lei. Uma coisa muito importante que eu quero dizer aos chamados cristãos, né? Entendeu? Que veja que as pessoas dizem, não, quem inventou o cristianismo foi o Messias. Não foi o Messias. Quem inventou a palavra cristianismo e ser chamado todo mundo de cristão foi Constantino. E aqui está uma prova na enciclopédia Barça, tá certo? Que diz aqui, a partir de Constantino, a religião oficial de Roma passou a ser o cristianismo. Certo. Então foi Constantino com Teodósio, que era um beato, que se teve que ter a assinatura de Constantino para que o cristianismo expandisse.
Mas E não era o cristianismo o anticonstantino. imperador Constantino, Exato. né, foi responsável pela expansão. Mas do ele não cristianismo. expandiu pelo lado original, como os apóstolos assim expandiram. Então houve essa adulteração. Certo. Tá certo? Isso comprovado. Tisofé, você trouxe um chifre aí. E que é isso? Trouxe. Tá aqui, pega aí pra gente ver. Eu tô vendo esse tempo todo aí. Eu queria, antes de mostrar isso aqui, ó, se chifre? possível. Até esse chifre que você trouxe, né? Isso aqui. Certo. Esse aí é o chifre do carneiro, que se lê como chofar. Chofar. Que os tradutores, infelizmente, botaram para trombeta. Porque trombeta é uma coisa, chofar é outra e berrante é outra, totalmente diferente. Mas isso aqui era usado pra quê? Isso aqui era usado para as guerras quando os filisteus vinham atacar Yal-Chorô, o popular Israel. Então, o Tisofé, que era o atalaia, tocava isso aqui, eles se levantavam para pegar as armas e ir à batalha. Mas você toca esse... Toco também. Já você dá um já chifre dele. Mas me diga aí o que você tem pra Olha, eu quero mostrar. mostrar isso aqui, Aldo. Isso aqui é bem claro e forte. Isso aqui é uma Bíblia no inglês para mostrar a você que nomes próprios não são traduzidos, tá certo? Toda no inglês. Eu queria que você mostrasse o prefácio da escritura da África do Sul, para que as pessoas vejam no inglês, tá certo? Tá aqui, ó. Aqui é a estrutura da África do Sul, não sei se dá para ver bem. É pequenininho, mas... entendeu? Está aqui, mas você está comprovando, né? Que eu estou mostrando aqui ao público. E está aí o nome do pai em hebraico, no arcaico, certo? E o nome do Messias no arcaico, nessa escritura. Então está mostrando o Yod He Vav He, que é o nome do pai, o pentagrama, e o Yod He Vav He Shin Yai, que é a palavra Shua, que é o nome do Messias. Perfeito. Olha, nosso tempo, Tisofé, tá passando, tá rápido. Eu queria que quem quiser aprender hebraico, por exemplo, como é que faz? Olha, veja bem, nós temos para mostrar as distorções e mostrar o hebraico. Na madrugada de hoje? Como é que é isso aí? Isso aqui aí? é o shofar, tá certo? Shofar. Aí a guerra começava. Aí era realmente a batalha, né, contra os filisteus, contra os inimigos. Pé no bucho e mão na cara, né? Exatamente. Isso aqui realmente era o alerta para que o povo se levantasse e fosse contra o inimigo. Ok. Obrigado, Tisofé. E até a próxima, tá certo? Muito obrigado.